me empurra, não. Tira a mão de mim, você. Você que tá me empurrando. Geralmente, depois de publicada, a lei passa a ser obrigatória para todo mundo. E a partir daí, ninguém pode alegar o desconhecimento. Mas o que acontece quando uma pessoa comete um crime e alega que não sabia que se tratava de uma infração penal? A chamada presunção do conhecimento da lei penal é obrigatória. Esse é o tema das nossas reflexões de hoje. Algumas leis valem logo após a publicação. Outras passam a vigorar a partir de uma data específica que vem prevista na própria legislação. O ideal é que todos tomem conhecimento da nova lei. Por isso mesmo, assim que a lei começa a produzir efeitos, ninguém pode alegar que a desconhece. Para debater esse assunto, veja quem são os nossos convidados de hoje. Roberto Veloso, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Marco Aurélio Florencio Filho, presidente da Comissão de Direito Penal Econômico da OAB de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu queria inicialmente agradecer os nossos convidados de hoje, Dr. Roberto Veloso, da JUF, o Dr. Marco Aurélio Florencio, da OAB de São Paulo e da Universidade Mackenzie. Muito obrigado pela participação de ambos no nosso programa Reflexões de hoje. Queria iniciar já fazendo um questionamento. Por que é necessário que todos conheçam as leis, tenham conhecimento das leis? Porque esse é um pressuposto de qualquer ordenamento jurídico? Será que é possível deixar isso de lado ou isso realmente se faz necessário como um pressuposto para todo o direito? Esse pressuposto surge nas legislações no século XIX como uma forma de organização social e como pressuposto, né, do surgimento à época dos códigos que estavam sendo desenvolvidos. E a premissa dessa supostamente está no direito romano, em especial aí século IV, V do direito romano, onde existia uma premissa que todos deveriam conhecer a lei. Então, é daí que surge essa discussão, né, como um caráter absoluto de presunção dentro do século XIX, mas com um pressuposto que já existia desde a legislação romana. O importante aqui discutir é que na legislação romana existiam exceções previstas, né? Os romanistas, aqui eu cito o Theodor Mommsen, ele demonstra que os escravos, as mulheres, os soldados em tempo de guerra, eles não estavam submetidos a essa presunção do conhecimento de lei. Eles poderiam alegar o desconhecimento de lei, as crianças também, enfim, as pessoas que não participavam ativamente do que se instituiu lá pela vida na cidade. O que é interessante discutir, não é, acima da presunção do conhecimento de lei é que no mesmo período em que os códigos adotaram esse pressuposto do conhecimento de lei, se desenvolveu dentro do direito penal a impossibilidade da responsabilidade penal objetiva, ou seja, uma subjetivização na responsabilidade. E aqui me parece o paradoxo das legislações. Como uma pessoa responder subjetivamente pelo que fez se ela desconhecia o conteúdo da sua conduta como ilegal? O artigo 21 do nosso Código Penal, ele diz claramente que a ninguém é dado o desconhecimento da lei. Ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para o cometimento de crimes. Mas, ao mesmo tempo, ele permite que haja o chamado erro de proibição, ou seja, se nas circunstâncias a pessoa não sabe que aquele fato é crime. Eu gostaria aqui de dar um exemplo que eu mesmo tive na minha vida de juiz, que foi a absolvição de um casal de pequenos comerciantes de uma cidade do interior que foram presos por venderem aquelas carabinas, armas de fabricação artesanal, e segundo o IBAMA, aquelas armas estavam servindo para o abatimento de animais silvestres. Mas o casal, quando foi interrogado por mim, disse que, nas circunstâncias, eles não tinham como conhecer que aquilo era proibido, porque até o soldado da Polícia Militar comprava essa arma lá no comércio deles. Então, nas circunstâncias que, de fato, o direito penal ele tem que ser analisado do ponto de vista o direito penal do fato, ou seja, nas circunstâncias eu entendi que eles não tinham como conhecer o caráter ilícito daquela conduta que eles estavam sendo imputados. E eu os absolvi
justamente aplicando o erro de proibição. Porque o conhecimento da lei ele não pode ser absoluto. Ele tem que ser relativizado diante das circunstâncias, principalmente em uma situação do Brasil, e eu vejo também do ponto de vista dos crimes tributários, que foi objeto da minha tese de doutorado e também um âmbito de estudo do doutor Marco Florencio. Porque houve um caso no STJ, julgado, dois casos, um julgado pela quinta turma e outro julgado pela sexta turma. E os casos eram iguais, mas tiveram resultados diferentes, porque eram duas fabricantes de automóveis que utilizavam recursos dos consórcios, arrecadados dos consórcios, e pegaram esses recursos e injetaram nas próprias empresas. Mas houve uma modificação, no decorrer do processo, houve uma modificação da legislação. E, a partir daquele momento, o fato passou a ser crime. E eles alegaram justamente que a quantidade de lei, de regulamentos, de normas existentes a respeito desses fatos em relação aos consórcios e às empresas mantenedoras desses consórcios, fez com que eles não tivessem condições de ter o conhecimento completo daquela situação. E ainda mais porque o Banco Central homologava as informações que eles prestaram. Mas, veja, como o direito penal é o direito penal do fato, e o direito também não é uma ciência exata. Uma das turmas do STJ absolveu uma das empresas e a outra turma condenou a empresa. Então, visões diferentes de quando deveria se excluir aí a situação de crime, né? Então, a situação de crime, exatamente. E a conclusão que a gente pode chegar, na verdade, é que é possível, sim, uma responsabilidade criminal diante dessa questão do desconhecimento da lei. Mesmo o cidadão que alega desconhecer a lei, ainda assim ele pode ser responsabilizado no âmbito do direito criminal. Regra, né? Via de regra. A regra, a gente ainda pode continuar dizendo que independe do conhecimento de quem pratica, saber que é um crime para ser responsabilizado. Pelo código, pela legislação, é difícil compreender isso. Como o doutor Roberto bem mencionou, a primeira parte do artigo 21 do Código Penal, ele demonstra que é inexcusável o desconhecimento de lei. Então já parte desse pressuposto. Quer dizer, para o direito não interessa se a pessoa sabe ou não sabe que aquilo é um crime, se está na lei, se foi previsto, se foi já... Agora, a válvula de calibragem, né, como equaliza isso aí, a gente verifica no Instituto de Erro de Proibição. Certo. A dificuldade que eu me deparo, e que é a mesma que o doutor Roberto Veloso demonstrou, é a dificuldade hoje na inflação legislativa e na complexidade dessas leis. Né? As leis penais, elas, via de regra, são complementadas por outras normas que não são nem de caráter legal. Elas são de caráter do Poder Executivo, regulamentadas do Poder Executivo. Então, Banco Central, Anvisa. Então, há uma dificuldade de compreender o que aquela norma quer, mesmo sabendo da existência dela. E aí, adicionado a isso, a gente tem um outro problema, que é a quantidade enorme de informações que a gente tem. É aquela história, né? A quantidade muito grande de informação causa, às vezes, uma desinformação. Então, com a internet, o advento da internet, nós temos dificuldades em compreender qual a norma é válida, qual a norma é aplicável no caso concreto. Então, diante da internet, essa dificuldade de compreender o caráter ilícito de fato aumenta. Pois é, doutor Marco Aurélio, vou pedir licença também para o doutor Roberto Veloso. Esse tema é bem interessante. No próximo bloco, a gente volta a falar sobre isso, mas por enquanto a gente faz uma pausa. Nós vamos para o intervalo e nós voltamos daqui a pouco. Ninguém pode cometer uma infração e dizer que não sabia que se tratava de um crime. A chamada presunção do conhecimento da lei penal é o tema das nossas reflexões de hoje. No primeiro bloco, nós explicamos o que justifica a presunção do conhecimento das leis e quais as consequências do desconhecimento. Nesse segundo bloco, eu gostaria de começar nossas reflexões perguntando para os nossos convidados se é possível que o cidadão comum, o homem médio, ele tenha conhecimento de todas as leis. Porque nós mencionamos que há um excesso de produção legislativa.
Então, muitas das vezes, não dá nem tempo do cidadão tomar conhecimento da primeira lei, já tem outras alterações. Como contextualizar essa realidade brasileira, né, que tem pessoas, o Brasil enorme, com pessoas com diferentes graus. Às vezes até o próprio operador do direito tem dificuldade de identificar a lei que está em vigor. É verdade. Não consegue acompanhar, né, as atualizações. Então, como conciliar essa obrigatoriedade com a nossa realidade social? Eu acredito que nós temos que partir de um pressuposto. O pressuposto é que há determinados crimes que, infelizmente, não se pode alegar desconhecimento da lei. Nunca? Porque desde os 10 mandamentos está dito lá, não matarás, não roubarás. Então, os crimes que advêm dessas figuras são do conhecimento público há séculos. Então, a pessoa não vai dizer que desconhecia que matar é crime, ou desconhecia que furtar, que roubar, que praticar um estelionato, que isso seja, de fato, o desconhecimento da lei. Esses fatos, não é possível se alegar isso. Agora, o mundo, e em especial o Brasil, vive uma situação de insegurança coletiva. E essa insegurança coletiva, ela gera a produção de legislação para se prevenir a prática de crimes. Então, nós temos cada vez mais o que nós chamamos de tipos penais de perigo. Então, não se procura combater o dano, mas evitar que um crime aconteça. Então, quando se faz uma proliferação de tipos penais de perigo, esses tipos penais eles começam a ser enxertados de elementos normativos e de normas penais em branco que precisam de complementação. E é justamente essa complementação que gera essa dificuldade. Por exemplo, nós temos a questão do uso ilegal de drogas, que é uma norma penal em branco, que ela está vinculada a uma portaria, uma resolução da Anvisa. Então, o que é que acontece? A norma penal, ela existe, todo mundo sabe que é proibido o uso e o tráfico de drogas, mas as drogas, elas estão previstas em uma legislação à parte. Então, por isso é que as pessoas precisam do canabinol para o tratamento de filhos que sofrem de convulsão e vão à justiça pedir a liberação para que eles possam usar. Por que isso? Não porque eles não desconheçam a lei, mas para evitar a prática de um crime. Sim. Então, essa complementação. E quando você parte para o direito tributário, então isso é que gera mais confusão. Porque essa complementação ela se dá por meio de um instrumento que é de fácil alteração, não é? De fácil alteração, exatamente. Diferente do que a gente está acostumado tradicionalmente, não é? A lei tem já um processo mais todo dificultoso de ser elaborada e aprovada. E essas resoluções não são publicadas em diário oficial, que muitas das vezes ninguém sabe nem o que é que foi publicado de fato. Então, isso gera complexidade, né? Gera uma complexidade no sistema. A declaração de informações. Então, é crime deixar de prestar informações à Receita Federal. Mas essas informações elas estão disciplinadas em resoluções ou portarias da Receita Federal. Então, isso é que gera todo esse problema, essa problemática. Quando se fala em desconhecimento da lei, não envolve só a lei no sentido formal, aquela lei que passa pelo processo legislativo, fixado pela Constituição, mas também portarias, resoluções, decretos. É um arcabouço gigantesco que não permite, obviamente, a ninguém conhecer plenamente tudo que está em vigor em determinado ponto. Sabe o que me veio, na verdade, eu acho que vale a pena discutirmos aqui, porque me parece que passa por uma discussão também no que diz respeito à moral, né? O doutor Roberto Veloso chegou a mencionar que tem coisas que qualquer cidadão sabe que não é possível fazer, que não é nem uma questão de ter conhecimento da lei, porque são regras morais que já estão estabelecidas, como não matar, não roubar, né? Não furtar. Mas essa discussão, né? Nem sempre você tem alguém que tenha conhecimento
da ilicitude, nem sempre esse conhecimento da ilicitude está vinculado ao conhecimento da legislação específica, nos termos técnicos que envolve aquela ilicitude, o contexto jurídico em que aquela ilicitude efetivamente foi inserida. Esse tipo de discussão, doutor Marco Aurélio, ela se justifica para esse tema que nós estamos... Agora, só uma coisinha, Gisele, acho que nós temos talvez um agravante, que eu também gostaria de ouvir o Marco Aurélio, que a nossa sociedade vive num grave dissenso moral hoje. Nós também já não temos mais um grande consenso moral. Isso é bastante perceptível, eu acho que em todas as análises sociológicas que têm sido feitas, antropológicas, a gente está vivendo um momento também diferenciado sobre esse aspecto. E também gera, talvez, mais um ingrediente a mais, uma pitada a mais para ter essas dificuldades do saber qual é a lei, do ter consciência da lei. Mas, de qualquer maneira, a falta de conhecimento da lei também não é penalizada, certo? Não. Ou é? Se a pessoa incorrer numa conduta não, a falta de conhecimento em si da lei. Não é penalizada. Não é penalizada. Agora, é que a pessoa pode acabar sofrendo consequências. Sim. E penais. Né? A discussão que aqui é essa. Que é o mais grave. Que é o mais grave e o que seria uma hipótese, a nossa forma de ver, de uma responsabilidade penal objetiva. Sim. A pessoa ser punida por algo que não queria praticar, que não teve vontade de praticar. Eu acho que aqui, de fato, são dois espectros bem interessantes. Uma questão de desenvolvimento social, né? E que é natural. Há uma autora francesa chamada Simone Goyard-Fabre e ela tem um livro que é Democracia. Ela diz que nas sociedades industrializadas ao máximo, a herança moral perdeu seu sentido. E isso é uma característica dos sistemas sociais industrializados, complexos. Hoje, eu diria até sobre o paradigma da informação. É tanta informação que você tem vários pressupostos morais a serem seguidos. A outra questão é a questão do conhecimento de lei, como um conhecimento de ilicitude, um conhecimento sobre ilicitude formal, e o outro conhecimento de lei como conhecimento de ilicitude material, ou seja, o que é a apreensão além da lei, mas o que aquela conduta busca regular. Aqui é bem interessante porque a questão da lei em si, que é o que a gente está a discutir, ela é diferente da ilicitude, que abrange a questão moral, religiosa, são outros aspectos valorativos da pessoa que conformam ela enquanto indivíduo e façam com que ela atue ou não conforme aquele espectro valorativo. A questão que eu estou a discutir é justamente por essa, até vou me posicionar pela inconstitucionalidade do dispositivo legal, ou não recepção pela Constituição de 88, porque se a Constituição ela pune cada pessoa no limite de sua culpabilidade, de fato, se a pessoa desconhece a lei, há um paradoxo entre esse cumprimento do princípio constitucional e a aplicação real. E como evitar esse tipo de conduta ou se verificar no caso concreto? Acho que é o ferramental que cada magistrado tem, de fato, é a prova testemunhal. Saber se naquele espectro de onde a pessoa vive, aquelas pessoas conheciam aquela conduta. E perceba que toda a análise da culpabilidade da pessoa, ela diz respeito a um conhecimento. Por que nós não punimos os menores de 18 anos? Porque é uma presunção absoluta de que eles não têm capacidade de conhecer a legislação. Por que não punimos as pessoas que têm o desenvolvimento mental incompleto ou retardado? Porque reconhecemos que aquelas pessoas não vão alcançar a compreensão do que a lei permite. E pode ser que compreenda, mas já parte do pressuposto que não. Isso seria a mesma coisa para a presunção do conhecimento de lei. Como eu posso partir do pressuposto do sistema que se organiza a partir de uma premissa que sequer é jurídica? Ela é política, ela é um princípio de organização social. Ele não é um princípio de organização jurídica, porque o princípio de organização jurídica, como eu disse, é o princípio da culpabilidade. A pessoa só vai ser punida no limite de sua culpabilidade. Então, isso afronta a própria organização do direito penal, afronta os pressupostos constitucionais, em especial o princípio da culpabilidade, e afronta, pede que esse homem médio, que é uma figura dificílima de se compreender quem vai ser esse homem médio, porque como se tira uma média, e que média, que parte social tem essa média? Agora, esse dispositivo seria o artigo 21 do Código Penal, primeira parte. Sido recepcionado. Sim. Agora, essa colocação do Marco Aurélio nos leva, talvez, nos faz nos perguntar se isso seria, então, uma forma de responsabilização objetiva das pessoas. Seria isso, na sua visão também? Eu também acho, assim, que quando o Marco Aurélio fala sobre a questão da culpabilidade, é interessante dizer que a culpabilidade ela é algo mensurável. Perfeito.
Eu vejo o aspecto mesmo do dolo. O que era o nosso Código Penal até 1984, que dizia no artigo 48 que o juiz, ao aplicar a pena, verificaria a intensidade do dolo. E depois da reforma de 84, passou a dizer o juiz analisando a culpabilidade. Como é que eu posso analisar a intensidade do dolo se não for imaginando que neste dolo tem a consciência potencial da ilicitude? Justamente porque a consciência potencial da ilicitude ela é mensurável. Ela pode variar. Desde um conhecimento potencial altíssimo, como seria o nosso caso aqui, que somos profissionais de direito, até um conhecimento potencial reduzido daquele sujeito que nunca frequentou a escola, é um analfabeto, e que a cultura dele é a cultura passada de pai para filho, mas ele nunca sentou em um banco escolar. Então, essa mensuração, essa gradação, ela tem que ser levada em consideração. Por isso é que nós não podemos dizer que o conhecimento da lei é absoluto. Não, ele tem efetivamente uma gradação, e essa gradação ela ainda é mais considerável quando nós temos um Brasil de desigualdades, tanto de desigualdades sociais quanto de desigualdade em termos de educação, de emprego, de acesso à informação. Então, nós não podemos partir desse pressuposto. O pressuposto é analisar a culpabilidade no caso concreto. E, inclusive, o conhecimento da lei deve ser analisado no caso concreto, e não partindo do pressuposto de que é inexcusável o seu conhecimento. Quais são as ferramentas, doutor Roberto Veloso, que o próprio direito coloca para o juiz, né, se posicionar diante de todas essas questões que o senhor acabou de mencionar e poder decidir com base nessa culpabilidade? É o caso concreto. Eu vou dizer um caso concreto que aconteceu em uma faculdade. No estacionamento da universidade, começou a desaparecer tocas CD. O som do carro começou a desaparecer. Os carros estavam com os vidros quebrados e o som retirado. A universidade instaurou um procedimento investigatório e descobriu que era um grupo de estudantes de direito que estava fazendo essa conduta. Mas essa conduta, ela é feita também lá pelo sujeito que nunca estudou, que ele está sendo guardador de carro lá na periferia, e ele vai e quebra o carro. Então, a pessoa diz assim, qual é a conduta mais reprovável? Então, todos vão dizer, é do estudante de direito. Por que é do estudante de direito? Porque a culpabilidade dele é maior. E é maior porque ele tem uma consciência da ilicitude do fato maior. Então, esse é um exemplo para mostrar que o conhecimento da lei e essa consciência da ilicitude do fato, ela, de fato, é mensurável. E qual é a consequência disso? É que os estudantes de direito têm que ser punidos mais gravemente do que o sujeito lá da periferia. Nos dois casos haverá crime. Né? Haverá crime. Nos dois casos são casos de crime. De crime, exatamente. Né? Mesmo no caso mais rudimentar. Exato. Salvo uma raríssima exceção. Exato. Mas aí na aplicação da pena nós vamos ter uma gradação. Nós vamos ter uma gradação. O nível de culpabilidade, de conhecimento e de integridade, digamos, exatamente, da moral, não é isso? Porque a culpabilidade dos estudantes de direito é maior. E a culpabilidade A é um limite reprovação. para a aplicação da pena também. Exatamente. Perfeito. Ela também é utilizada como pressuposto para a aplicação da pena e individualização da pena, no caso concreto. Exatamente. Que é uma exigência constitucional, né? Sim. Individualização da Perfeito. pena conforme as circunstâncias concretas. Né? Exatamente. Então, quando se analisava a intensidade do dolo, que o Marco Aurélio, na tese dele, chamou de dolos malos, que vem dos romanos, é justamente porque este dolo estava impregnado dessa consciência. Mas quando veio o finalismo e retirou a consciência potencial da ilicitude do dolo para levá-lo ao tipo, o deixou natural, essa consciência potencial da ilicitude, que seria o conhecimento da lei em tese, passou a ser um elemento da culpabilidade. Por isso é que essa culpabilidade ela é mensurável, porque também a consciência da ilicitude é mensurável, ela é medida, ela possui uma gradação. E ela pode chegar até a absolvição, até a isenção de pena, quando essa consciência potencial da ilicitude ela ainda existe. Obrigada, doutor Roberto, pelas suas considerações. Doutor Marco Aurélio, o que o senhor tem a dizer em relação a esse ponto? Perfeito. O que seria importante apenas distinguir é que a presunção do conhecimento de lei e o erro de proibição são institutos diferentes, mas no final
termina por ter uma aplicação idêntica, porque basicamente as hipóteses que se coincidem com o desconhecimento da lei são hipóteses que coincidem com o desconhecimento da ilicitude. E se não tivéssemos essa premissa no Código Penal do desconhecimento de lei, seria mais fácil identificar nos casos concretos as hipóteses de erro de proibição ou não. E isso facilitaria muito ao julgador, enfim, ao desenvolvimento de uma dogmática penal e a aplicação de um direito penal mais coerente, conforme a complexidade dos dias de hoje. Bom, essas nossas discussões são bastante interessantes porque elas acabam indo ali, inclusive, naquilo que motiva as pessoas a terem uma determinada conduta e no grau de consciência que elas têm em relação àquelas condutas que são praticadas. O nosso Reflexões fica por aqui. Nós falamos hoje sobre a presunção do conhecimento da lei penal. Obrigada aos nossos convidados e muito obrigada a você que nos acompanhou. Você pode rever esse programa aqui mesmo, na TV Justiça, ou no nosso site, tvjustiça.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Reflexões.